Então, estamos de volta com o nosso segundo momento de hoje e a nossa segunda aula será de ciências. Então, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 427. Então, vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 427. Então, agora que você já está com o livro aberto, temos aqui mudanças de estado físico, certo? Vamos começar a leitura. A matéria pode mudar de estado físico e a água é um dos melhores exemplos para estudar este assunto. A água passa de um estado físico para outro por causa de mudanças de temperatura. Então, a matéria, certo? Ou seja, tudo que nós conhecemos pode mudar o seu estado físico, certo? Por exemplo, o que é sólido pode ficar líquido e o que é líquido pode ficar sólido. E uma das melhores coisas que nós podemos comprovar isto é a água, porque ela passa por todos os estados da matéria, não é mesmo? E o motivo que a água muda, certo? De forma, muda sua matéria, certo? Estado físico, é por conta da temperatura. Então, nós temos a solidificação, fusão, vaporização e condensação. Vamos agora ver o que é cada um destes passos. Solidificação. Colocada no congelador, onde a temperatura é baixa, a água se transforma em gelo. Essa passagem da água do estado líquido para o sólido é a solidificação. Então, se nós colocarmos água nos congeladores, não é mesmo, das geladeiras, ela se transforma em gelo. Ali está bastante frio e vai fazer ela se congelar, passando ela do estado líquido para o estado sólido. E essa é a solidificação. E depois da solidificação, nós temos a fusão. Vamos ver o que é a fusão? Depois de um tempo fora do congelador, o gelo derrete. E é a fusão. Isto acontece porque ele passou de um lugar frio para o lugar mais quente. Então, quando nós tiramos o gelo, não é mesmo, da geladeira, por exemplo, você pode deixar dentro de um copo somente o gelo ou de uma vasilhinha e ele vai derreter, se tornando líquido novamente. E esta é a fusão, certo? Ou seja, a fusão é a passagem da matéria no estado sólido para o líquido. E ainda nós temos a vaporização, ok? E o que é a vaporização? Quando a água ferve, ela vaporiza, ou seja, transforma-se em vapor de água, por causa da temperatura alta. É a vaporização. O vapor de água é invisível. Quando a vaporização é lenta, recebe o nome de evaporação. Então, quando a água ela está fervendo, como se você já observou em alguma panela, mas se você nunca observou, peça a ajuda de um responsável na hora que alguém estiver fazendo o almoço, peça para ver uma água fervendo. E você vai ver ali que ela está cheia de bolinhas e bem quente. Então, só pode ver junto com o adulto para não causar um acidente, certo? Então, ela está passando do estado líquido para o vapor, certo? A temperatura da água está transformando a água líquida em vapor de água. E esta é a vaporização, ok? E quando a vaporização ocorre de maneira bem lenta, por exemplo, como nos rios, mares, lagos e açudes, é chamado de vaporização ou evaporação. Então, o que é a vaporização? É a passagem da matéria do estado líquido para o estado gasoso. E nós temos agora a condensação, ok? O vapor de água, ao encontrar uma temperatura mais baixa, muda do estado gasoso para o estado líquido, e a condensação. O vapor condensado forma gotas em suspensão na tampa da chaleira, por exemplo. Então, ali quando a água está fervendo, vai subindo o vapor de água, certo? Se você colocar uma panela e depois desligar, a tampa da panela vai estar mais fria. Então, vai passar do estado de vapor para a forma líquida novamente, certo? Então, esta é a condensação, certo? Você pode pedir também, ver se alguém está fazendo almoço e dizer:
Ah, deixa eu ver a tampa da panela, depois que pegou o vapor, certo? Depois que pegou o vapor d'água, você vai ver que está cheio de gotinhas de água. Então, ali é a condensação, ou seja, a matéria passando do estado gasoso, certo? Para o estado líquido, ok? Agora vamos para a página 428. Existem mais duas mudanças de estado, ambas chamadas de sublimação. É a mudança que ocorre quando a matéria passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso e vice-versa. É o que acontece com o chamado gelo seco, o gás carbônico no estado sólido que passa para o gasoso. O mesmo ocorre com a cânfora, produto usado para impedir a proliferação de traças das roupas. Então, existem duas mudanças de estado da matéria, certo? Que é a sublimação. É quando nós temos a matéria que está no estado sólido e passa direto para o gasoso. Porque o normal seria o quê? Estar no estado sólido, não é mesmo? Passar para o líquido e depois gasoso. Por exemplo, a água. Se você pegar uma pedrinha de gelo e botar ela, certo? Por exemplo, na calçada quente, ela vai derreter, não é mesmo? Ou seja, vai se tornar novamente líquido, não é mesmo? E depois que ela se tornou líquido, ela vai evaporar, não é mesmo? Então, está no estado sólido, passa para o líquido e depois evapora. Mas aí nós temos, certo, duas substâncias que é o que passa diretamente do sólido para o gasoso, que no caso é o gelo seco, certo? Que é o gás carbônico congelado, como nós temos aqui na imagem, certo? Na hora que ele está derretendo, ele não passa para o estado líquido, ele torna-se um gás, torna-se um vapor, como está demonstrado aqui, certo? Nessa imagem no livro, ok? Então, gelo seco e logo ele se transforma em vapor, certo? E do mesmo jeito a cânfora, que é a naftalina, certo? Que são as bolinhas que se coloca nas gavetas de roupa, certo? As bolinhas bem pequenininhas, brancas, que se coloca, certo? Nas gavetas, nos guarda-roupas, para que se evitar traças e mofo. E aí ela se acaba, certo? Mas aí você não vê o molhado. Por quê? Porque ela passa do estado sólido para o gasoso, ou seja, ela vai exalando o cheiro e ali ela está evaporando, ok? E então esse foi o nosso primeiro vídeo de ciência, certo? Você assiste esse vídeo mais de uma vez até entender as mudanças do estado sólido, ok? Não, porque até entender não, mas até aprender o máximo possível, ok? Qualquer dúvida me ligue. Aí quando você assistir esse vídeo mais de uma vez, você vai para o vídeo 2, ok?